Paz seja com todos. Sou o pastor Lucas Mesquita Barbosa, pastor da Igreja Luterana, e gostaria de te chamar bem-vindo para esse momento devocional. Nós vivemos aí o segundo período após o Pentecostes, e o texto bíblico é o texto de Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15. Assim nós iniciamos esse momento em nome de Deus o Pai, aquele que vem ao nosso encontro, em nome de Jesus Cristo, aquele que nos foi prometido, em nome do Espírito Santo, aquele que continua nos chamando a cada um daqueles que estão se escondendo de Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também te convido, assim como Adão e Eva, a sairmos de trás dos arbustos, né, onde muitas vezes nos escondemos das nossas justificativas pelos nossos pecados, e a nos achegarmos a Deus na nossa confissão de pecados, através do cântico que nos será entoado, assim que cada um de vós possa entregar a sua confissão e possa também ouvir, né, aquilo que Deus fez em favor de toda a humanidade para o perdão dos pecados. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O texto bíblico registrado para esse momento é o texto de Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 15. Nós temos o ser humano, Adão e Eva, comendo do fruto proibido, e nesse texto Deus desce da sua glória e vem em busca desse homem e mulher que haviam cometido o pecado. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu a comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui a leitura bíblica. Você, quando criança, já brincou de se esconder? O brincar de se esconder é uma das brincadeiras mais antigas do ser humano, e talvez seja uma das primeiras brincadeiras que um pequenino aprenda nesta vida, o brincar de se esconder. É o que acontece em nosso texto bíblico de hoje. Adão e Eva, ao ouvirem a voz de Deus, eles se escondem de Deus. Após o pecado, o comer do fruto proibido, ao ouvirem a voz de Deus, o ser humano teve medo, vergonha, e se esconde de Deus. Entre as árvores, as moitas, os arbustos, no meio do jardim do Éden, está o ser humano escondido, apavorado. Que diferença! O ser humano, quando estava em paz com Deus, no início da criação, a voz de Deus lhe era prazerosa. Agora, em pecado, a voz de Deus lhe faz temer. Deus veio visitar Adão e Eva no jardim. E a pergunta que Deus faz é: onde estás? Esta é a primeira pergunta de Deus ao ser humano em pecado. O interessante é que a pergunta de Deus não foi: Adão, o que você fez? Ou Adão, por que você fez isto? Mas sim: Adão, aonde estás? Esta é a primeira pergunta de Deus à humanidade, depois que ela cai em pecado. Aonde estás? Milhares de anos se passaram e Deus continua vindo, descendo do alto da sua glória, ao encontro do ser humano aqui nessa terra, fazendo a mesma pergunta. Quando não nos encontra no culto, quando Deus não nos encontra na Santa Ceia, nas devoções, nas orações, no reino dos céus, quando por comermos de frutos proibidos, nos escondemos da presença de Deus, Deus faz a mesma pergunta ainda hoje: aonde estás? Esta pergunta, aonde estás, é muito mais do que um advérbio de lugar. Esta pergunta não se refere aonde você está, a sua localização, o seu lugar geográfico. É claro que Deus sabia aonde Adão e Eva estavam, mas ela fala do estado de espírito, a situação em que eles se meteram. Como você foi parar aí? O que você fez da sua vida? Hoje ainda muitos filhos de Adão continuam tentando se esconder atrás de folhas, atrás de moitas, atrás da pandemia, atrás do medo, atrás de serviços, atrás de lazeres, ou então se escondendo atrás de desculpas. Eu parei de ir na igreja porque eu não gosto do fulano, do ciclano, do pastor, ou se escondendo por causa do pecado, da vergonha. Deus continua te chamando. Não importa aonde você está se escondendo, a voz de Deus irá continuar te chamando. Aonde estás? Ou nós estamos na presença de Deus, ou estamos longe da presença de Deus. A pergunta é: aonde estás? Deus continua fazendo essa pergunta ainda hoje. Na presença de Deus, na igreja, ou fora da presença de Deus, no mundo. Onde estás? Interessante como o nosso Deus sempre está à procura do ser humano, dos filhos de Adão e das filhas de Eva. No jardim do Éden,
Deus veio à procura do ser humano. No Egito, na Babilônia, nos desertos, nos vales, na terra prometida. Toda vez que o ser humano se esconde da presença de Deus, Deus vem à sua procura. Ainda hoje Deus vem com a sua voz, ecoando por todo este mundo, a todos os filhos de Adão que têm se escondido. Onde estás? Deus procura o ser humano na igreja e às vezes não encontra. Deus procura na hora do culto, nas orações, nas devoções, nos louvores, e às vezes Deus não nos encontra ali. Mas Ele não desiste de nos chamar, mesmo que estejamos atrás de moitas, de arbustos, Ele vai continuar te chamando. Adão, depois que, ao ouvir a voz de Deus lhe chamando, já na presença de Deus, Adão explica para Deus o porquê se escondeu. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Adão então tenta dar justificativas do seu pecado. O ser humano gosta de se justificar. Adão disse: olha, foi a mulher que tu me destes. Deus olha para a mulher, que também agora estava na presença de Deus, e a mulher diz: olha, foi a serpente. O ser humano, ele sempre tenta se justificar, encontrar desculpas para os seus erros. Mas me chama a atenção o olhar de Deus para o ser humano. Deus olhando o homem e a mulher com as suas vergonhas, nus. Deus vendo o ser humano despido da sua santidade, Deus lhes faz roupas, vestes para tapar as suas vergonhas. E aqui eu chamo a atenção. Talvez você também se sinta envergonhado por causa do pecado, se sinta com medo ou se sinta nu. Saiba que quando a gente se encontra com Deus, Deus ele é capaz de nos vestir com o manto da sua justiça. Ele é capaz de tapar as nossas vergonhas. A voz do Senhor é tão poderosa que, apesar do ser humano ter se afastado de Deus, apesar do ser humano ter tentado se esconder de Deus, ainda assim a voz de Deus pode ser ouvida neste mundo. Eu não sei aonde você está se escondendo, aonde você tem se colocado fugindo da presença de Deus, mas eu sei que você pode ouvir a voz de Deus. Volte para Deus. Ele tem uma promessa boa para você. Jesus. Com Jesus, você pode voltar à presença de Deus, a presença gloriosa do teu Criador, sem medo, nem vergonha, sem precisar fugir ou se esconder. Com Jesus você conseguirá sair do lugar em que você está escondido. Deus está te procurando e Ele quer te encontrar para te falar de Jesus. Que nós possamos ouvir a voz dEle. Onde estás? Eis-me aqui, Senhor. Amém. Eu te convido a nos achegarmos a Deus em oração. Amado Deus, nós que estávamos escondidos por causa do pecado, por causa de vergonhas, o Senhor que desceu do alto dos céus, na pessoa de Jesus, o Espírito Santo, te damos graças pelo teu chamado. Onde estás? Ouvimos a tua voz, eis-nos aqui, Senhor. Nos vista com a tua santidade, com a obra redentora de Jesus, tapa as nossas vergonhas e permita que possamos crer nas tuas promessas. Promessas essas que foram feitas a Adão e Eva e das quais a todos nós,
filhos de Adão, também somos herdeiros dessas promessas. Assim como diz o salmista, das profundezas clamamos a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a nossa voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às nossas súplicas. Em nome de Jesus. Amém. A cada um daqueles que pôde ouvir o chamado de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo agora e por todo sempre. Amém.